Ricardo Marques, poeta, tradutor, antologiador, ensaísta, investigador, enfim, uma pessoa de facto ligada à poesia há muito tempo, que há muito tempo eu queria ter aqui no podcast para o conhecer melhor através das suas escolhas. Já veio a propósito de alguns livros que publicou para conversas pequenas. Desta vez é um episódio clássico do podcast, longo, como costuma acontecer aqui. Ficamos realmente a conhecê-lo melhor. Ricardo, agradeço a partilha desta conversa e vou fazer-te aqui uma partida, porque nós não combinámos, mas uma vez que eu tenho aquelas perguntas fixas que faço aos convidados do podcast e que já fizemos também, e também já fizemos num outro vídeo, queria perguntar-te, se tu tivesses de me dizer ou de dizer às pessoas o que é a poesia, o que é que dirias? Diria que a poesia não era mais nem menos do que um copo d'água, como eu vinha a pensar para aqui. Acho que é uma coisa, é uma coisa que se faz como se faz um copo e como nem nasce naturalmente como nasce a água. Portanto, talvez seja essa realmente uma boa metáfora para o que é. Claro que já tenho estado naquele lugar de explicar a pessoas mais novas que eu o que é poesia, não é? Ou de tentar pelo menos que sintam aquilo que eu sinto quando leio poemas ou quando os ouço. E aí a explicação que eu encontro é sempre de ir buscar poemas mais simples, poemas mais entendíveis, com uma linguagem talvez mais acessível para que esse efeito seja captado e depois, porque é uma coisa que se sente, estou aqui a dar voltas para explicar, e assim que se sente, deixa de haver uma explicação para o que é isso, não é? Para tentar perceber o que é poesia ou explicá-la, porque é uma coisa que se sente, não é? E, portanto, damos sempre em metáforas para tentar, como aos físicos, para falar do mundo, não é? Como o buraco negro, por exemplo, não é? Que é uma metáfora, não é um buraco negro no céu. Mas é isso, acho que, no fundo, a poesia é muito facilmente entendível assim que é entendida. Captada. Mas é muito difícil de explicar, como é difícil de explicar o que é um bom poema, como tu me perguntaste. E consegues dizer brevemente o que é que um bom poema te dá? Um bom poema, como diria a Nathalie, descarna-nos o pescoço, não é? Não te aperta a mão, aperta-te o pescoço, aperta-te a garganta. Aperta-me a garganta, seja porque uma pessoa se apaixona automaticamente, seja porque ficamos sem fôlego, não é? Isso, no fundo, ficar sem fôlego é apaixonar-se, não é? Estamos na mesma campo lexical das coisas. Mas acho que retornando à tua pergunta, eu acho que um bom poema, para mim, tem de ter uma questão fundamental que é preencher um espaço qualquer. Não é? Nós falámos um bocadinho sobre isso, da forma, não é? Falámos da forma. Mas também sem ser numa página em branco, não é? Antes de mais é forma, antes de mais nem que seja este som que eu estou a fazer, não é? Que tu fazes quando lês poemas, portanto é qualquer coisa que é construído contra o silêncio, se calhar em favor dele, mas é qualquer coisa que é de preenchimento, não é? E depois pode ser que permaneça, como uma casa, não é? Que depois pode ser acrescentada, pode ser posta com decores novos lá dentro. Fazer obras, pode-se pôr anexos, pode-se simplesmente derrubá-la porque não se gosta já dela e construir uma nova por cima, ou então simplesmente fazer um jardim. Fica aqui uma muito boa amostra do que é esta conversa com o Ricardo Marques, que é uma conversa, como costuma acontecer aqui, que parte de algumas das escolhas de poemas de que o Ricardo gosta, para o conhecermos melhor. Posso dizer, não resisto a dizer que termina este podcast de uma maneira muito bela, porque o Ricardo fez uma surpresa e, portanto, vão escutar, estão convidados a escutar. Obrigada, Ricardo.